Vamos então iniciar o nosso trabalho. O Livro dos Médiuns, parte 2ª, Manifestações Espíritas. Nós vamos entrar no capítulo número 20, Influência Moral dos Médiuns. São questões diversas, né, que Kardec colocou aqui. E ele então tem esse subitem, Dissertação de um Espírito sobre a influência moral. É a partir do item número 226. Durante os estudos do capítulo 19, em que nós estudamos o papel dos médiums nas comunicações, nós falamos sobre a influência do espírito do médium e considerando as comunicações anímicas, os sistemas dos médiums inertes, a aptidão de certos médiums para línguas, música, desenho, etc., e dissertação de um espírito sobre o papel dos médiums. Então, nesse caso, o médium ele foi analisado apenas como um instrumento. Um instrumento que tem ali o seu potencial, tem as suas capacidades, tem as suas limitações para o desenvolvimento técnico do trabalho. Já nesse capítulo 20, Kardec aborda agora outra questão, que é exatamente a questão moral do médium, a sua personalidade, os seus valores, suas virtudes, suas imperfeições, e de que forma que essas características interferem no trabalho mediúnico exercido por ele, e de que forma também que isso favorece ou dificulta a presença, ou a comunicação dos espíritos, tanto do lado construtivo como do lado destrutivo. Porque quando nós falamos que nós temos algumas características na nossa personalidade, isso pode nos expor a uma determinada faixa de influência que pode ser positiva ou negativa. Então nós falamos agora sobre essas características dos médiuns. Kardec, então, aqui na questão 226, no item 226, ele apresenta para nós, são no total 12 perguntas respondidas por um espírito que apresenta essas considerações. Então a gente vai aqui aos poucos analisando cada uma delas. Na primeira pergunta, Kardec questiona, o desenvolvimento da mediunidade se processa na razão do desenvolvimento moral do médium. Ou seja, quando se fala se processa na razão, a gente entra numa linguagem matemática, na parte de razões e proporções. Se nós temos uma razão direta, significa que, à medida que aumenta as capacidades mediúnicas do médium, aumentaria também a sua condição moral. Então nós perceberíamos que aumentando um, aumenta o outro. Se um é baixo, o outro também é baixo. Kardec perguntou se essa razão, se essa comparação, ela é lógica. E o espírito responde que não. Que a faculdade propriamente dita, ela é orgânica, portanto, independente da moral. Mas já não acontece o mesmo com o seu uso, que pode ser bom ou mal, segundo as qualidades do médium. Então a gente vê ali que, assim como a razão, assim como a questão da mediunidade, esse espírito vai falar um pouco mais aqui abaixo, ele lembra também sobre os vários talentos, das várias aptidões que qualquer pessoa tem. Nós falamos da cultura, nós falamos das habilidades artísticas, nós falamos sobre o potencial físico, seja lá como for. Então nós imaginamos que quanto maior as capacidades que o indivíduo tem, melhor será a sua aplicação. E aí o espírito deixa claro que tanto nesse caso da mediunidade, como no caso dessas aptidões naturais que o indivíduo tem, elas são completamente distintas, exatamente porque o potencial não interfere no livre-arbítrio. E o indivíduo usa da forma como melhor lhe convém. E aqui, quando o espírito diz que a faculdade propriamente dita é orgânica, nós falamos que fisicamente a constituição neurológica do médium favorece essa influência espiritual, mas nós poderíamos avançar um pouco mais imaginando que a sua constituição perispiritual também traz características específicas que favoreceriam essa influência. Não existe nenhum estudo ainda específico sobre essa questão do perispírito, se ele tem ali alguma alteração, se ele tem ali alguma estrutura diferente do médium para uma pessoa que não é médium e tal. Mas nós podemos imaginar que é um complexo, um sistema bastante complexo, envolvendo não apenas o físico, como também o fluídico. Então, nesse caso, nós vemos aqui, existe essa aptidão. Agora, o que fazer com ela?
Aí vai depender então de cada médium. E aí nós temos, espalhados pelo mundo, pessoas que apresentam essa habilidade. Dessa habilidade ela vai utilizar da forma que pode favorecê-la, porque infelizmente, né, nós vemos que no nosso planeta praticamente todos os indivíduos são movidos por interesses. Todos nós. Nós sempre agimos em função dos interesses. Então, se eu vou me relacionar com alguém, por exemplo, eu fico me perguntando o que essa pessoa pode me oferecer de benefício. E, naturalmente, essa mesma pessoa vai me observar e me perguntar também o que eu ofereço para ela como benefício. Se eu vou num trabalho, se eu vou arrumar um emprego, o que aquele emprego pode me oferecer em termos de salário, em termos de condições, de crescimento, e a empresa vai me selecionar de acordo com aquilo que eu posso oferecer para ela em termos de desenvolvimento, em termos de trabalho. Então nós falamos isso de um modo geral e podemos também pensar nas questões morais. Então mesmo quando nós praticamos um trabalho caritativo, um trabalho voluntário, nós tentamos encaixá-lo dentro da nossa realidade, da nossa agenda, das nossas possibilidades. E mesmo assim, conforme a gente vai trabalhando, o ambiente, a equipe, a tarefa que eu desempenho, eu começo a fazer essa avaliação, se eu quero continuar fazendo isso ou não. Então muitas vezes nós somos movidos pela boa vontade, de dizer eu quero ajudar nesse tipo de trabalho. E a partir do momento em que ele começa a me apresentar exatamente a sua realidade, eu já começo a pensar se vale a pena eu continuar ou não. Então é natural isso. Nós sempre buscamos, de um modo geral, aquilo que pode nos ajudar na construção do nosso bem-estar. E isso nós buscamos no ambiente onde a gente vive, na nossa sociedade, nas nossas relações pessoais, familiares, afetivas, em tudo. Então, no caso da mediunidade, ela não é diferente. O indivíduo que vem dotado dessa faculdade, ele vai então, de acordo com a sua maior ou menor ambição, de acordo com o seu maior ou menor egoísmo, ele vai então fazer uma avaliação se vale a pena ele se sacrificar em função daquela tarefa. E aí é exatamente o que nós encontramos. Quando eu falei para vocês que pelo mundo afora nós encontramos médiuns das mais variadas características, nós lembramos sempre que muitas vezes essa faculdade ela não está vinculada, por exemplo, com a crença que ele abraça. Eu posso ser dessa religião, mas a mediunidade não está envolvida com ela. Na verdade, eu posso até ocultar muitas vezes isso, para que as pessoas não me vejam com certo preconceito, já que essa relação com o mundo espiritual, dependendo da linha filosófica que eu abraço, pode me trazer uma aceitação ou uma recusa, uma rejeição. E nós vemos isso com bastante clareza. Então, de um modo geral, quando você fala assim, bom, eu tenho possibilidade de conhecer o mundo espiritual. E a pergunta é, o que essa relação vai me favorecer? E aí então algumas vezes os espíritos vêm, trazem ali a sua mensagem, falam para ele que dão estímulos, né, para que ele possa desenvolver uma tarefa, para que ele possa ajudar uma pessoa. Então ele vai pensar, olha, eu não sei se eu devo, não sei se é interessante, o que eu vou ganhar com isso e tudo mais. Então as pessoas vão começar a utilizar essa faculdade para o benefício próprio. Seja esse benefício material, através de uma recompensa, através de um pagamento, seja uma recompensa moral, pelo status, pelo conforto, pelo bem-estar que isso possa me proporcionar. Por isso, então, a gente vê que ser médium não é um atestado de bondade, não é um atestado de uma pessoa caridosa, generosa, pelo contrário, ele é simplesmente uma habilidade como outras quaisquer. Alguém pode dizer assim, mas você sabia que eu sou médium? E eu vou dizer, você sabia que eu sei cantar? Qual a diferença entre os dois? Nenhuma, porque são habilidades. A diferença é que, através da música, eu posso atingir a mente das pessoas com uma mensagem, posso atingir o coração, e com a mediunidade eu posso acessar o mundo espiritual. Eu posso cantar para pessoas que não gostam do que eu canto. Eu vou começar a cantar aqui, vocês vão ver o que vai acontecer, Lívia. Se prepara. E você vai ter que ficar aqui para ouvir, tá? Então, quando a gente fala sobre essa... em alemão ainda, né? Tá bom, melhor. Podia ser em esperanto, né? Podia ser mais complicado. Ainda bem que é bem fácil. Então, quando a gente começar a compreender essas habilidades, através da mediunidade, porque quando a música, por exemplo, eu posso cantar uma música que não agrada as pessoas, pelo gênero, pela letra, pela forma como eu canto. Através da mediunidade é a mesma coisa, eu posso me relacionar com o mundo espiritual, com espíritos que não me interessam, espíritos com quem eu não tenho boa relação, espíritos que eu não gosto.
Posso intermediar, por exemplo, espíritos que eu não gosto com pessoas que eu não gosto. Então é uma habilidade como outra qualquer. A única diferença é que nesse campo do mundo espiritual, nós entramos muito mais nas questões morais. E pelo fato dela não ser compreendida e estar envolvida muito mais com esse manto do misticismo, a mediunidade ela acaba sendo vista com outros olhos. Porque é o sobrenatural, é o místico, é o religioso, é o espiritual, cada um dá um nome diferente, e consequentemente, quando nós mexemos com esse campo espiritual, nós começamos então a entrar num campo diferente. Nós começamos a tratar de uma forma diferente. Então, a próxima questão, sobre a questão do seu uso, segundo essas qualidades do médium. Kardec pergunta no item número 2. Sempre se disse que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor divino. Por que então não é um privilégio dos homens de bem? E por que há criaturas indignas que a possuem no mais alto grau e empregam no mau sentido? Vamos aqui por partes. Bom dia, pessoal que chegou. Primeiro, a primeira frase que foi colocada para nós aqui. Sempre se disse que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor divino. E isso é uma questão histórica. Quando você começa, por exemplo, a ler o Antigo Testamento, nós temos ali os profetas, nós temos ali os adivinhos, nós temos os necromantes, temos ali vários nomes que são dados para pessoas que tinham essa habilidade. E todas elas eram vistas ou com pessoas extremamente especiais, por terem a capacidade de trazerem mensagens dos anjos, trazerem mensagens de Deus, de outros profetas, enquanto que outros que falam com os mortos eram rejeitados. Então era naquela questão do 8 ou 80, ou era completamente aceito e visto realmente como um santo, ou é rejeitado. Quando nós fazemos uma viagem na história e estudamos sobre as antigas civilizações, sumérios, babilônicos, fenícios, egípcios, gregos, romanos e tudo mais, nós encontramos ali as pessoas que eram dotadas de mediunidade e recebiam um tratamento especial, ou eram sacrificados, como a gente viu, ou recebiam um tratamento especial, e esse tratamento especial dava a ela uma elevação perante a sociedade, ela ganhava status. Tanto era assim que nós tínhamos, naquela escala, naquela pirâmide social que nós estudamos na escola, quando nós tínhamos lá em cima o imperador, o rei, depois nós tínhamos os nobres, depois nós tínhamos a sociedade e por último os escravos. E os religiosos ficavam aonde? Eles ficavam ombreando com os imperadores, com os líderes. Não tinham o mesmo poder de comando, mas tinham o poder de influência. Exatamente porque, como nós, como seres humanos, sempre fomos muito influenciados ou influenciáveis, a presença dessas entidades ou desses indivíduos sempre provocaram, né, um efeito muito profundo na decisão desses líderes. Basta a gente ver o tamanho dos templos que eram construídos, os templos religiosos. A pergunta é, quem bancava a construção desses templos? Eram os governantes. E por que eles faziam isso? Porque eles queriam o apoio desses deuses. Então, em toda a história, sempre tivemos pessoas que foram dotadas de uma sensibilidade especial para a comunicação com o mundo espiritual, mas utilizada com objetivos específicos. E elas eram elevadas nesse status de pessoas especiais e desfrutavam de todos os privilégios. Daí então a gente vê que você ser, por exemplo, um sacerdote no Egito, você tinha uma vida completamente diferente de um cidadão normal. Hoje nós olhamos dentro das igrejas, aqueles que têm dons especiais, aqueles que que têm uma posição de status dentro de suas religiões, recebem um tratamento especial. Tem títulos especiais, tratamentos especiais, uma vida material até mesmo diferenciada também. Daí a gente vê a importância que nós damos para essa relação com o mundo espiritual. Buscamos o mundo espiritual, mas nós não temos intermediários. Quando surge esse intermediário, aí então ele é tratado de uma forma diferenciada. Dentro da doutrina espírita nós temos brigado já há muito tempo para compreender que a mediunidade é uma responsabilidade que não é uma questão de status. Olhar para um médium, por exemplo, como uma pessoa especial, pelo fato dela ser médium, é ainda um hábito que nós temos. Exatamente porque nós trazemos ainda enraizados na nossa mente, né, nos nossos valores, essa ideia de que aquele que intermedia ou intermedia a relação com o mundo espiritual é alguém diferenciado.
Hoje nós já começamos a perceber, né? Já falei para vocês que quando a gente anda pelos corredores de um centro espírita e vê alguém carregando um crachá de médium, a gente aponta o dedo e fala, bem feito. Não é parabéns, não é adoração, não é idolatria, nada disso. É assim, nós sabemos que a mediunidade é uma grande responsabilidade e normalmente a mediunidade vem como instrumento de aperfeiçoamento de caráter. Então você não é especial porque você está de castigo. Porque você poderia fazer tudo o que você faz sem a necessidade, por exemplo, de ser médium. Mas já que você não foi, você foi forçado a isso. Tanto que a maioria dos médiuns se aproximam do centro espírita porque viveram experiências ostensivas bastante desagradáveis e foram buscar ajuda para poder se reequilibrar. E aí então aprenderam, gostaram, foram incorporados num tipo de trabalho e tudo mais, e começaram a desenvolver suas tarefas. Mas se não fosse pela mediunidade, não teria se aproximado. Então dentro da doutrina nós temos uma visão diferenciada. Quando alguém chega e fala assim, nossa, eu sou um profeta, a gente já começa a olhar para saber o que ele está fazendo com esse dom da profecia. Se ele está realmente prestando serviço caritativo para a humanidade, ou se ele está utilizando aquilo para a sua elevação pessoal. Porque se tiver para a sua autopromoção, a gente já sabe qual vai ser o seu futuro. Vai chegar o momento em que ele vai ter que aprender, né? Como diz naquela passagem do Evangelho, né, dos Evangelhos, né, os orgulhosos serão rebaixados e os humilhados serão exaltados. Né? Então, esse tipo de lei se aplica para todos nós, principalmente para aqueles que têm uma habilidade maior, e tendo uma habilidade maior depois, acabam assumindo responsabilidades também. A Luciana colocou, eu morria de pena dos médiuns que ficavam depois da reunião. Olha, Luciana, eu acho que no começo, a gente pode pensar que a maioria dos médiuns, eles acabam, de certa forma, se sacrificando. Mas depois, através das relações, através do aprendizado e da forma como eles se desenvolvem moralmente, acabam pegando gosto pela coisa. E isso já não se torna mais um sacrifício. Mas muitos médiuns gostariam de não ser. De imaginar, por exemplo, olha, eu vou ter que ir na reunião. É o que se espera, é a expectativa que se tem. Mas assim, a gente sabe que quando se fala no ser humano é diferente, né? Tem médium que não vê a hora de tirar férias. Quando tem casas espíritas que entram em férias em julho, em janeiro, os médiuns falam, graças a Deus eu vou poder viajar. Quer dizer, para ele é um sacrifício, ele pode até fazer com boa vontade, mas se ele tiver uma folguinha, melhor ainda. Agora, quando a gente pega, por exemplo, um médium como Chico Xavier, Divaldo Franco, Raul Teixeira, esses aí não tiveram férias, não. Não era aquela... Imagina Chico Xavier, né? Lembra aquela história que eu contei para vocês? Que ele simplesmente queria ter aulas de piano. Vocês se lembram, né? Não. E aí, então, naquele momento em que ele contratou uma professora, todo animado, não sei o quê, a Emmanuel perguntou, o que você vai fazer? Não, porque eu quero aprender piano, eu vou fazer aula de piano. E você vai deixar todas aquelas pessoas esperando enquanto você aprende piano? Aí ele baixou a cabeça, descontratou a professora e começou a trabalhar outra vez. Essa é uma responsabilidade. Para a gente poder ver que até um médium desse quilate, desse exemplo, tem ali os seus momentos, deseja viver a sua vida, deseja viver ali aquilo que proporciona prazer. Mas a responsabilidade é muito maior. E quanto mais consciência ele tem, melhor é o seu trabalho. Só que como nós sabemos que o nosso grau de conscientização ainda é bastante insuficiente, nós acabamos deixando que as nossas vontades, os nossos desejos, acabem se sobressaindo sobre as nossas responsabilidades encarnatórias. Essa é a parte interessante. Então aqui Kardec, mais uma vez, aqui foi o que Kardec perguntou. Se a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor divino, por que então não é um privilégio de homens de bem? Por que há criaturas indignas que a possuem no mais alto grau e a empregam no mau sentido? Essa é uma questão interessante. Porque quando nós observamos a questão da mediunidade, nós pensamos assim, ela seria certamente muito mais bem empregada se nós encontrássemos pessoas generosas, pessoas bondosas, pessoas estudiosas, dedicadas e tudo mais, aí então o mundo seria uma maravilha. Daí então Kardec pergunta, mas por que tem pessoas que têm mau caráter, por exemplo, e têm uma mediunidade estupenda? Qual a utilidade da mediunidade para a humanidade vindo através daquele indivíduo? É aí que a gente começa a aprender de uma forma diferente. Rapidamente a Ximenes colocou em cima, conheço uma cartomante, ou melhor, joga cartas, ela acerta 90%, mas infelizmente cobra R$50. É uma forma cultural, dependendo do grupo social
onde a gente acaba encontrando, né? Tem pessoas que aprenderam a viver assim, não veem nisso nenhum problema, até porque elas dedicam o seu tempo. É até justificável. Isso até explica, mas não justifica, né? Mas como se diz. Mas alguém que pega, por exemplo, olha, eu vou dedicar 8 horas do meu dia para poder fazer atendimento para as pessoas. E essa prestação de serviço me dá o direito de cobrar. Exatamente porque não compreendeu ainda, né, a forma como a mediunidade se desenvolve. A fraterna colocou: a mediunidade permite férias, ou seja, o ser deixa de ser médium por estar de férias. E a pergunta é, né, fraterna, as pessoas que precisam de ajuda, através da mediunidade, elas deixam de sofrer por causa disso? Seria mais ou menos nós pensarmos, né? E não estou criticando aqui a questão do fato das instituições darem férias para esses médiums, até porque nós precisamos desse descanso para poder conviver com a nossa família, para poder viver ali os nossos momentos pessoais, particulares. Mas quando nós analisamos a expectativa que todos nós temos nessa questão, porque da mesma forma que eu falo do médico, eu posso falar do professor, eu posso falar de um policial, de um médico. Você é médico, cheio de pessoas sofrendo, e você fica pensando em tirar férias? Essa pergunta seria bastante preocupante, né? Ou bastante provocativa. Mas na verdade nós vemos que todos nós temos essa necessidade do repouso. Tanto é assim que nós temos a lei do repouso, a lei do trabalho. No Livro dos Espíritos, estudar percebendo que, apesar disso, nós precisamos dos nossos próprios momentos. Mas o que a gente fala é a conscientização que a gente tem, né? A conscientização que a gente tem a respeito da responsabilidade desse tipo de tarefa. Se eu, por exemplo, sou médium, e eu posso pensar assim, olha, eu vou trabalhar, mas a partir daquele mês eu vou ter que viajar com os meus filhos. Mas eu espero que a equipe esteja bem feita, eu espero que os espíritos se reorganizem na minha ausência, mas eu volto logo. Aí, bom, eu estou preocupado, eu sei como é que é, não vejo a hora de voltar e tudo mais, né? Agora tem aqueles que falam assim, ai meu Deus do céu, não vejo a hora de acabar um pouco esse trabalho. Preciso me afastar um pouco aqui, não aguento mais ouvir pessoas ficarem reclamando o tempo todo, pessoas com sofrimento, espírito tudo não sei o quê. Então eles começam a colocar os defeitos, na verdade, como justificativa da necessidade de se ausentar. E é aí que a gente começa a ver assim, será que existe realmente boa vontade, não existe boa vontade, existe disposição, não existe, como é que isso se dá? Então, na verdade, nós temos que aprender ainda a reorganizar o nosso modo de pensar, o nosso modo de sentir, diante das responsabilidades que nós assumimos. A Tina colocou, não sei se vou trabalhar na mediunidade, pois me equilíbrio e desequilíbrio, né, não tenho mais esperança, né, até porque realizo tratamento médico-psiquiátrico e estou desanimada. Mas na verdade, Tina, a mediunidade ela é pessoal e intransferível. Então na verdade você vai lidar com ela da melhor forma que você pode. Mas o que a gente lembra é que você fazer o bem não depende de mediunidade. Você pode fazer o bem, por exemplo, tricotando roupa para criança. Você pode fazer o bem ajudando a fazer comida para quem precisa. Então nós falamos, na verdade, de um sentimento. A música, como eu coloquei para vocês, eu posso não cantar, eu posso não ser médium, mas eu posso saber cantar, eu posso utilizar esse meu dom ou para ganhar dinheiro ou para simplesmente para alegrar a vida das pessoas. Ou eu posso fazer as duas coisas de acordo com a situação que eu vivo, sei lá. Então nós temos que pensar assim, fazer o bem, nós temos ali um campo vasto de ação. Eu não preciso necessariamente utilizar apenas, exclusivamente aquela minha faculdade. Eu posso não saber fazer nada, mas se eu souber lavar um prato, fazer alguma coisa, e tiver boa vontade, já dá para fazer. Então nós temos que pensar assim, de que forma que eu posso ajudar o mundo, por exemplo, se eu tiver essa vontade. E aí então eu vou ver os meus recursos, as minhas possibilidades, quantas vezes eu posso fazer isso, onde eu posso fazer. O Décio colocou, né, fala-se em férias tão somente aos grupos de estudos, mas para as demais atividades da casa tudo permanece normal, né? Exatamente, né? Então nós vemos ali que, mas você sabe disso, que tem médiums que se licenciam, tem atividades que realmente param e tem grupos que não param. Tanto é assim que nós percebemos que em Carnaval, por exemplo, que é uma época de muita turbulência no mundo espiritual, nós vemos que tem grupos que fecham todas as atividades em virtude do Carnaval, porque o pessoal quer viajar, os médios querem viajar e tudo mais. E aí a gente pensa assim, né, a nossa visão a respeito de feriados, do descanso físico, é muito diferente da visão do mundo espiritual que vê as necessidades por outra perspectiva.
Então é importante que a gente comece a compreender isso, mas não estou apresentando para vocês soluções e nem estou dizendo que as coisas devem fazer desse ou daquele jeito, mas há a necessidade da gente conciliar realmente as nossas necessidades enquanto encarnados e as necessidades do mundo espiritual dentro daquilo que nós nos propusemos a fazer. A fraterna colocou: você pode deixar de trabalhar como médium, mas os espíritos não seguem a regra do humano, né? E assim sendo, estarei sempre à disposição, mesmo que eu não queira, certo? Não é estarei à disposição mesmo que eu não queira, fraterna. Depende, a gente já tem que analisar o livre-arbítrio. Eu posso estar capacitado para, mas à disposição não necessariamente, porque essa disposição depende de mim, depende da minha vontade. Quando a gente fala em prestação de serviço, né? Agora, ser médium, em termos de influência, em termos de obsessão e tudo mais, aí você é 24 horas por dia, não importa se você está na praia ou está na tua casa. Você vai ser médium 24 horas. Agora, a disposição já depende da minha boa vontade. É nesse ponto que a gente tem que analisar. Né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver que a dona de mim colocou... Né, assim a mediunidade está parecendo um emprego. O trabalho voluntário ele é bastante interessante, né, para quem presta esse tipo de atividade. Ele é bastante interessante porque quem se voluntaria para um tipo de atividade tenta naturalmente, né, como eu falei para vocês, conciliar a nossa agenda com a da atividade. E algumas vezes, se eu tiver algo na minha vida pessoal que seja prioritário, naturalmente ele vai se sobressair à atividade voluntária. Então eu não vou a essa atividade e vou tratar da minha vida pessoal. Algumas vezes as pessoas têm boa vontade de fazer, porque na verdade quando você trabalha nesse tipo de atividade, ele depende muito do seu interesse em realmente participar daquilo e qual é o seu grau de comprometimento com aquela atividade. Quando esse grau de comprometimento, a gente fala popularmente em vestir a camisa. E quando você veste a camisa de uma atividade, significa que faça chuva ou faça sol, você estará lá. Porque você sabe que a sua presença naquele grupo é importante e que a atividade vai se desempenhar melhor se você estiver presente. Agora, o que nós observamos... Sim, vou comentar sobre isso, dona Edmir. Então, quando a gente fala sobre essa questão do trabalho voluntário, o médium é um voluntário. Ele é voluntário porque ele não é obrigado a ir. Ele pode se obrigar a ir. Então, quando nós entramos num sistema de trabalho desse tipo, as instituições percebem também que há necessidade de a gente ter ali aquele repouso. Até porque um trabalho dessa natureza, um trabalho mediúnico, o fato de você estar em contato com sofredores, de pessoas necessitadas, isso te abala também psicologicamente. Não é tão fácil você se deparar com o sofrimento alheio e você conseguir se sustentar. Muitas vezes tem médiums que entram num processo de desequilíbrio emocional pelo fato de lidarem constantemente com esse desequilíbrio dos outros. Ele acaba absorvendo aquilo tudo, porque nós lidamos, quando você fala em mediunidade, nós falamos em energias. Energias mentais, energias emocionais. E isso tudo influencia diretamente sobre nós. Uma pessoa que se aproxima de você chorando, pedindo um conselho, aquilo pode estragar seu dia, porque você se envolve com o problema dela e você não pode fazer nada. Quando nós falamos de mediunidade, você também fala sobre essa questão dos espíritos que vêm em busca dessa ajuda. Então, de modo geral, a rotina que é estabelecida numa instituição, ela prevê, sem dúvida nenhuma, um tempo de atividade e um tempo de descanso. Mas a questão que eu coloquei para vocês é assim: nós temos aqueles médiums que vão por obrigação a essas atividades e eles não veem a hora de se afastar durante as férias porque eles sabem que eles não vão precisar lidar com aquilo. Então, quando eu falo assim, vestir a camisa, significa assim: olha, eu vou tirar férias porque está na minha escala, é uma necessidade. Não, na verdade, assim, o trabalho voluntário ele prevê esse descanso, não é o médium que descansa. Ele prevê isso. Então você vai trabalhar até tal, nós vamos fechar de tal a tal, ou você fica de descanso e alguém te substitui, e assim a gente vai trabalhando naquele, né, fazendo com que toda a equipe tenha essa opção de descanso e ao mesmo tempo que toda a atividade continue naquele trabalho, né, sequencial, sem interrupção. Mas o que eu falo para vocês é a posição da pessoa sobre isso.
Eu sou voluntário porque eu preciso, eu sou voluntário porque eu sou obrigado, eu sou voluntário, mas se eu pudesse eu não seria médium. Façamos uma estatística. Quantos médiums nós temos pelo mundo afora que se pudessem não seriam médiums? Nós veríamos que a maioria. Porque a mediunidade para ele é uma obrigação, ele não quer obrigado a fazer isso. Ele quer fazer por boa vontade, ele quer fazer uma coisa que seja light, que não tenha muita cobrança, que ele não tenha que, por exemplo, restringir as suas escolhas dentro de um evangelho. Ele quer fazer o que ele quer ir pra balada, ele quer viajar, ele quer brincar, ele quer falar mal, quer fazer fofoca, quer assistir qualquer programa. O médium, bem elaborado, não pode fazer isso. Essa é uma questão. Né? E exatamente, né, fraterna? Nesse caso, o voluntariado ele muda de nome, colocando ele como sendo uma necessidade dele, que ele precisa desse trabalho para poder se equilibrar, pelo fato dele ter uma mediunidade ostensiva. E se ele não estiver atuando nesse meio para estudo, para proteção, para equilíbrio, ele vai sofrer mais. Então ele se obriga a ir da mesma forma. Quem que gosta de consultório médico aqui? Quem que gosta de ficar visitando o hospital? Você vai porque você precisa. Num centro espírita, num trabalho mediúnico, ele tem a mesma característica, só que você não atua sobre o corpo físico, mas você atua sobre o corpo mental. Então, na verdade, você vai até lá, você vai voluntariamente ao dentista, você vai voluntariamente a um hospital, e você vai voluntariamente também ao centro espírita. A questão é o que te move exatamente a se tornar voluntário para isso. Porque ninguém vai te arrastando até lá. É nessa questão que a gente coloca. Então, quando você se coloca voluntariamente para esse tipo de trabalho, mas por uma obrigação, e você fica contrariado por isso, é aí que entra dentro do indivíduo aquele conflito de interesses. A necessidade com a vontade. Não existe conciliação. Agora, quando você vai para um lugar, eu posso falar para vocês aqui, vocês sabem disso, do amor que eu tenho por esse trabalho que a gente faz. Para mim não é sacrifício nenhum. Quando a gente tira férias, a gente não vê a hora de voltar. E quando tem feriado, né, Cindy, né, Lívia? Quando tem feriado, todo mundo reclama porque não tem estudo, aquela coisa toda. Fica chorando porque não tem aula, blá, blá, aquela coisa toda, né? Então é a mesma coisa também. Claro que uma folguinha vai bem para todo mundo, né? O feriado aqui em São Paulo ontem, a gente não fez estudo. Deu para acordar com um pouco de mais calma, fazer outra rotina e tal, mas eu não vi a hora de voltar. Por que isso tudo? Pelo amor que a gente tem em fazer esse tipo de trabalho. E muitos médiuns se dedicam de corpo e alma nas tarefas que fazem. Mas a maioria não é assim, não. Infelizmente. Deixa eu ver aqui em cima. Tic Tac colocou lá em cima a passagem de Emmanuel, né, lá no livro Consolador. Vocês aqui também, ninguém é obrigado a vir para cá. Todo mundo vem para cá estudar voluntariamente. É a mesma coisa. A mediunidade, sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no campo da virtude e da inteligência, sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória na face do mundo. Então, olha só, virtude e inteligência, desde que ligada aos princípios evangélicos, ou seja, o amor, a caridade. A Vaninha está lembrando aqui que houve uma época, lá nos 4 primeiros anos do nosso trabalho, em que chegava nessa época de fim de ano, ou de meio de ano, ela viajava para Cabo Frio. E ficava lá durante 15, 30 dias. Ela acordava cedo e ia para a Lan House, pagava lá um computador para poder acessar o Pautalk, para participar aqui com a gente quando era possível. Quer dizer, para vocês verem assim como é. E certamente isso que a gente faz, vocês também fazem na vida pessoal de vocês. Tem professor que prepara aquela aula com amor, não vê a hora de chegar na escola. Tem professor que fala, ai meu Deus do céu, tem que ir naquele lugar insuportável. Aguentar aquelas crianças chatas, isso e aquilo tudo. Então tudo é uma questão do quê? Da forma como nós lidamos. E isso é complexo, porque depende do ambiente que você trabalha, do tipo de público, do tipo de trabalho que você faz. Não é uma coisa tão simples assim. Há a necessidade de nós nos envolvermos, né? Tem até uma passagem interessante no livro Nosso Lar, que a gente lembra, quando uma senhora que desencarnou estava ali se apresentando como voluntária para um tipo de trabalho, um tipo de atividade no mundo espiritual, seja lá como fosse. E aí então ela começava a escolher, esse não é legal, aqui só tem gente chata, ali só tem gente que reclama, não sei o quê. Então, na verdade, ela queria o status de voluntariado sem a dedicação e o sacrifício que o voluntário faz. Essa é a questão. Porque ser voluntário não é apenas a presença.
é o comprometimento, é o envolvimento com isso. E no caso da mediunidade, ele vai muito além, porque sempre na mediunidade ele lida com mentes, com corações. Não é simplesmente uma atividade material, uma atividade física. Existe o envolvimento dele e daqueles que participam desse trabalho, seja como colaboradores também, seja como assistidos e assistentes. Olha só então de que forma que essa tarefa se envolve no campo mental, no campo emocional. Vai muito além simplesmente da boa vontade. A Luciana colocou, né, os psiquiatras também com isso, né, são treinados para isso, né, para poder lidar com essa questão das dificuldades das emoções. A gente lembra mesmo, né, que até psicólogos e psiquiatras também têm os seus psicoterapeutas. De tempo em tempo eles vão ali se consultar, desabafar, conversar, trabalhar a linha de pensamento, porque algumas vezes eles se envolvem tanto com isso que acabam sofrendo. Não é tão simples a gente lidar com a dificuldade das pessoas. Araci colocou naquele que trabalha nas obras assistenciais e que detesta pessoas carentes, por exemplo. É um outro caso. Depois chega assim, não, porque eu sou um trabalhador voluntário, eu trabalho lá no centro e eu ajudo a fazer aquilo. Mas quando ele está lá, ele fala, meu Deus do céu, que gente insuportável. Não vejo a hora de tirar férias. Quer dizer, ela quer tirar férias, mas ela não está se perguntando assim, quem vai ficar no seu lugar? Será que isso vai ser certo? Não vai? É uma situação dramática fazer esse tipo de trabalho. Por isso que ser médium atuante é algo que vai muito além da posição e do status que ele tem. Envolve conflitos pessoais, envolve interesses, envolve sacrifícios e tudo mais, que nós não percebemos isso. Nós olhamos o médium apenas como sendo um médium. Olhamos apenas ele como sendo um trabalhador, mas a gente não sabe tudo aquilo que envolve o trabalho e a participação dele naquela atividade. Mas nós perguntamos aqui, né? E por que há criaturas indignas que a possuem no mais alto grau e a empregam no mau sentido? A resposta: todas as nossas faculdades são favoráveis, que devemos agradecer a Deus, pois há criaturas que não as possuem. Então já começa por aí. Se você é bom em alguma coisa, agradeça. Porque tem gente que não consegue achar habilidade em nada. Ele não consegue se ver útil em absolutamente nada. Ele não consegue participar de absolutamente nada, porque ele não consegue se encaixar nisso. Então, se nós temos uma pequena habilidade, por menor que ela seja, agradecemos a Deus. Porque isso nos coloca numa condição diferenciada daquele que pode fazer alguma coisa por alguém se tiver boa vontade. E continua. Podias perguntar por que Deus concede boa visão a malfeitores, destreza aos larápios, eloquência aos que só a utilizam para o mal? Acontece o mesmo com a mediunidade. Criaturas indignas a possuem porque dela necessitam mais do que as outras, para se melhorarem. Pensas que Deus recusa os meios de salvação dos culpados? Ele os multiplica nos seus passos, coloca-os nas suas próprias mãos. Cabe a ele aproveitá-los. Judas, o traidor, não fez milagres e não curou doentes como apóstolo? Deus lhe permitiu esse dom para que mais odiosa lhe parecesse a traição. Um detalhe interessante, quando a gente fala sobre a mediunidade como um instrumento de correção, um instrumento de aperfeiçoamento, a nossa visão se limita apenas nessa encarnação. A gente olha e fala assim, ele é médium, mas ele é um bom médium ou ele é um mau médium? Sendo espírito ou não? Já falei para vocês, quando a gente fala de mediunidade, né, ultrapassemos as portas dos centros espíritas. Vamos para a casa das pessoas, para as instituições religiosas onde elas moram, para o ambiente de trabalho, para a fronteira dos países. Vamos ultrapassar tudo. Pensemos apenas no ser humano como sendo médium. E ele sendo médium, ele pode ser um prestador de serviço ou não. Um bom prestador ou não. Ou mau prestador. Ou não ser nada, ou ser um prestador. Mas quando nós olhamos, a gente apenas julga, porque é natural da nossa personalidade, julgar as pessoas da forma como elas se comportam, principalmente dentro daquilo que nós entendemos, através dos nossos estudos, que devam ser algo doado, algo gratuito, algo feito com boa vontade e tudo mais. Mas o detalhe é que quando alguém se programa para nascer com uma faculdade ostensiva, uma habilidade mediúnica, né, uma sensibilidade mediúnica ostensiva, existe um preparo que nós não conhecemos.
Porque não é assim, na porta do avião, quando ele vai saltar de paraquedas, alguém pega na mochila dele e fala, toma, aproveita e leva a mediunidade. Puf, e ele salta. Na verdade, quando se fala em alguém que vai ser médium para fazer um tipo de trabalho, algumas vezes são encarnações que ele vem se preparando para isso. E ele está também se preparando para novas atividades no futuro. Ele veio provavelmente com uma determinada tarefa no passado, veio com a mediunidade agora, essa responsabilidade vai repercutir no futuro dele, no desenvolvimento no pessoal dele, né, o desenvolvimento moral dele. Então, na verdade, o médium, a gente está vendo o médium como sendo apenas o elo da corrente que sai para fora d'água. Ele sai da água, aparece, a gente vê assim, olha só, ele é médium. E a gente não faz ideia da extensão da corrente que está mergulhado, que é a vida dele. Então, na verdade, quando a gente olha apenas o momento, o intervalo da existência de uma pessoa, a gente está muito, muito limitado para fazer qualquer tipo de análise. Então nós temos espíritos que vêm com essa sensibilidade mediúnica há muito tempo. Algumas vezes em situações diferentes, em ambientes diferentes, em religiões diferentes. No passado nós tínhamos médiuns que morriam na fogueira. Hoje nós temos médiuns que faziam cura. Como é que nós podemos imaginar, aliás, de que forma que nós podemos observar, por exemplo, um médium que no passado foi um bruxo do mal, né, daquelas mulheres, por exemplo, que usa chapéu pontudo, verruga no nariz e tudo mais, sai com vassoura, né, tem muita gente que sai com vassoura por aí, e de repente no futuro se tornou um médium curador. Quer dizer, na verdade nós temos que a mediunidade na vida daquela pessoa é um instrumento de correção porque dela necessita. Em compensação, nós temos outras pessoas que vieram durante muito tempo com esse silêncio do mundo espiritual. Sem respostas, sem assistência, sem a colaboração, e ele se vê isolado no mundo porque houve a necessidade desse isolamento. Para que ele pudesse lidar com as próprias potencialidades e demonstrar a vontade de conhecer, a vontade de buscar. Então não adianta a gente olhar para um médium hoje e falar assim, olha só, ele é médium. Ele pode ter sido médium nas últimas encarnações e será nas próximas também. E ela vai oscilando. Hoje ele veio com essa mediunidade porque para ele foi necessário, depois ele virá com um outro tipo de faculdade que vai proporcionar a ele experiências diferentes, vai nascer em famílias diferentes, em ambientes religiosos diferentes, tudo isso para poder proporcionar o seu desenvolvimento. Então não limitemos a nossa visão numa única encarnação. Ele se preparou durante muito tempo para isso, por vontade ou não. Algumas vezes ele estava contrariado no mundo espiritual, dizendo, olha, você vai precisar desenvolver melhor o seu lado espiritual. E para isso você vai com uma faculdade mediúnica. Aí ele vai falar assim, eu preciso mesmo? Não dá para trocar por uma outra coisa? Não, é por isso que você vai. Aí é aquele aluno que vai para a sala de aula emburrado. Sabe que precisa aprender, mas não quer aprender. E quando ele chega para cá, ele vem como médium contrariado, embora esteja preparado para ser médium, pelo menos tecnicamente. Agora, moralmente, vai depender do que ele faz. Pode ser por isso, né, Tic-Tac? Você pegar a vassoura no centro espírita para varrer, o pessoal já começa a olhar diferente, né? A Luciana colocou, a pessoa pode negar a ser médium, o mundo espiritual a perdoará? Primeiro vamos explicar um pouco melhor essa sua pergunta. Você negar a ser médium, a negação, ela depende da possibilidade que você tem de aceitar ou não. Algumas vezes você vem com experiências que são necessárias para você. Então não é você que escolhe, é feita de uma forma compulsória. Nós estudamos há um tempo atrás, já até faz uns anos isso tudo, eu fiz uma pesquisa em alguns livros que nós temos, falando sobre reencarnação compulsória. A palavra compulsória significa obrigatória, né? Então alguns espíritos reencarnariam de uma forma obrigatória? Os espíritos respondem que sim. Algumas vezes o espírito se encontra numa condição tão embrutecida, uma condição de ignorância tão profunda, que é necessário que tomem decisões por ele para que ele possa se desenvolver. E a encarnação é necessário para o seu desenvolvimento. Ter o contato com o mundo físico, participar das experiências que são limitadoras no mundo físico, a convivência obrigatória com outras pessoas, conviver com a dor, conviver com a necessidade, conviver com qualquer coisa. Então algumas vezes são necessárias. Hoje, no presente, a gente imagina, essa naturalmente é uma especulação que a gente faz, hoje é um período em que os espíritos já não são tão obrigados a fazer.
Então, na verdade, eles participam das programações reencarnatórias, mas não significa necessariamente que eles aceitam felizes aquilo que é proposto. Então, assim, olha, eu não preciso escolher para você, mas eu vou te oferecer aquilo que você pode escolher. Então, no passado era assim, vamos preparar a encarnação do fulano. Prepara ali o ambiente, prepara ali quais são as experiências que ele vai viver, e aí então ele vai encarnado compulsoriamente. Hoje, no grau de desenvolvimento que a gente se encontra, nós estamos à beira de um mundo de regeneração. Então significa que nós já temos um pouquinho de inteligência para poder saber exatamente o que é certo e o que é errado. E aí então no mundo espiritual a gente vai dizer assim, olha, você vai ser médium. Ah não, eu não queria ser médium. Mas é necessário para você. Aí começam então a apresentar todas as argumentações, aí ele vai cruzar o braço, fazer aquele bico e falar assim, tá bom, vai. Então negar ser médium é hoje uma situação que já não cabe para nós. Porque algumas vezes você pode não aceitar, mas você compreende a necessidade desse tipo de experiência para o seu crescimento. Porque hoje nós já temos um pouco de maturidade de saber das necessidades que nós temos em termos de transformação, em termos de evolução, em termos de crescimento espiritual. Então nós já começamos assim, olha, eu tenho que tomar aquele remédio, tá bom, eu não gostaria porque o remédio é ruim, mas eu vou tomar assim mesmo. E a gente toma contrariado e tudo mais. Então, negar ser médium no mundo espiritual já é um pouco diferente, porque a nossa visão lá é diferente. Aqui no mundo físico, sendo médium, o que a gente pode negar é o exercício da mediunidade. Porque ninguém diz assim, olha, não quero mais ser médium. Você é médium e pronto. O que você pode fazer é lidar com a forma como a mediunidade vai se manifestar, que a gente já estudou sobre a interrupção da mediunidade e tudo mais, né? Então você pode negar exercitar a mediunidade. Aí já é uma outra história. Aí já entra nessa questão que você perguntou. Se o mundo espiritual vai perdoá-la por isso. O mundo espiritual não perdoa por isso. Mas a pergunta é, quais seriam as consequências dessa negação para ela? Já que ela se comprometeu a ser médium e se comprometeu muitas vezes a exercer a mediunidade em determinadas circunstâncias, para determinado tipo de atividade, a pergunta é, já que ela abriu mão disso, o que isso vai acarretar para ela? Nós temos muitos exemplos a esse respeito. Tem um livro, que foi a queima-roupa essa sua pergunta, Luciana, eu teria que pesquisar para ver se eu acho esse texto. Mas tem ali um texto que foi escrito pelo irmão X, se eu não me engano, no livro Instruções Psicofônicas, que foi o único livro, a gente sabe, né, que Chico Xavier trouxe através da psicofonia. Depois ele foi transcrito e virou um livro, né? Então, nesse livro fala sobre um espírito muito endividado. E ele escolheu a mediunidade como uma forma de se regenerar perante as dívidas que ele tinha, dívidas morais. Então ele disse assim, eu vou reencarnar no meio espírita, serei um médium ostensivo e vou exercer a mediunidade para ajudar as pessoas. E aí então ele reencarnou. Durante um tempo ele prestou esse serviço, foi muito útil, muito produtivo, mas depois de 4, 5 anos ele começou a se cansar. Aí ele falou assim, olha, não tenho vontade de fazer isso de novo, me cansei daquela choradeira, cansei de ficar me desgastando nessa rotina de casa, centro espírita e tal. Mas mesmo assim, certa vez apareceu uma jovem que precisava muito de ajuda de um médium, pelo fato dela viver um processo obsessivo muito grave. E aí então os espíritos intuíram o pessoal do centro espírita para que fossem até ele, pedir para que ele ajudasse, porque ele estava naquela fase de vai, falta, depois vai de novo, depois falta. Aí disseram para ele, olha, vá até ele e peça ajuda. Aí foram até a casa dele, conversaram, olha, você pode nos ajudar nesse trabalho, coisa e tal? Aí ele falou assim, olha, sinceramente eu não quero, porque eu estou me afastando, eu não tenho vontade, coisa e tal. Então depois a história se desenrola mostrando que o compromisso que ele assumiu no mundo espiritual, diante das dívidas que ele tinha, e a recusa que ele apresentou como encarnado, fez com que ele potencializasse aquelas dívidas do passado, e que isso geraria para ele depois consequências no futuro. Tem uma certa ideia, né, uma visão que nós temos hoje, principalmente por influência da visão das religiões africanas, no caso da Umbanda, do Candomblé, que é aquela história, você tem que desenvolver a sua mediunidade.
Se você não fizer isso, a sua vida vai ter um revertério. Aí tem gente que, muitas pessoas escrevem para nós, no trabalho de atendimento fraterno, que diz assim, que tem pessoas que frequentavam cursos, frequentavam centros espíritas, participavam de trabalhos, e de repente ela parou de fazer isso. Só que depois começou a aparecer doença, a casa dela começou a ter problemas, e ela pergunta assim, olha, eu era médium, mas eu parei. Será que isso que causou esse sofrimento todo na minha família? Então eles começam a imaginar que, pelo fato deles não exercerem a mediunidade, eles começam a ser castigados por isso. Dentro dessas religiões de tradições africanas, principalmente, isso é muito comum. Você está sofrendo isso porque você não desenvolveu. Porque os espíritos que esperavam você estão te castigando e coisa e tal. Então essa visão acaba sendo real na visão delas. Mas nós sabemos que, na verdade, o comprometimento que acaba surgindo contra uma pessoa é ela própria que cria. Porque, na verdade, a mediunidade veio para mantê-la na linha. Se você não entra na linha, porque eu já falei para vocês que na programação reencarnatória, a gente não deve utilizar uma matemática fria e uma matemática rígida, dizendo assim, você se programou para isso e a sua vida vai ser assim. A partir do momento em que o elemento livre-arbítrio entra na jogada, a matemática desaparece. Porque começam a surgir, né, pelo menos as muitas variáveis, e as equações são as mais diversas. Então o que significa? Que nós fazemos um planejamento chave, vamos dizer assim. Seria assim o tronco da nossa árvore. A partir do momento em que nós começamos a fazer escolhas, em que nós nos desviamos desse caminho, começam a surgir as alternativas. O plano B, C, D, E e assim por diante. Para cada escolha que eu faço, existe algo previsto, para que eu volte àquela linha original. Então, quando eu me desvio da mediunidade, na verdade, eu me desvio de um trabalho moral significativo que me manteria em equilíbrio. Mas como eu parei de exercer aquela tarefa, começam então a surgir as consequências pelas escolhas negativas que eu começo a fazer, já que eu não tenho mais responsabilidade para isso. Eu começo a me desequilibrar mediunicamente, consequentemente começo a sofrer as consequências das influências negativas. Porque eu estou no campo mediúnico para minha proteção. Quando eu paro de fazer isso, eu me exponho às mais diversas influências. E muitos médiums trazem comprometimentos do passado com inimigos querendo trazer cobrança. E é exatamente o trabalho mediúnico de caridade e transformação moral que vai fazer com que ele mantenha equilíbrio. Por isso a gente vê que não é uma questão do mundo espiritual perdoar ou não. É ele que está em débito. Eu sou um banco. Alguém pega um empréstimo. E aí então ele não paga. Não é o banco que vai castigar, é a lei. O contrato diz, se você não pagar, você vai ter juros. Se você não pagar, vai acontecer isso. Então, na verdade, o gerente do banco não vai ficar chateado com você. O seu nome será enviado para os mecanismos de cobranças naturais e você sofrerá as consequências. Não é mais isso. A Miriam colocou lá em cima. No programa Transição desse último domingo, falou bem isso, da obrigação da mediunidade. O programa está bem interessante, também assisti, gostei, viu, Miriam? Nós não somos obrigados, pois temos livre-arbítrio, né? Mas o compromisso certamente foi assumido. Então é legal, a gente tá, para quem puder, lá no transição.tv.br, é o programa 222, se não me engano, né, Miriam? Fala sobre a mediunidade. Deem uma assistida lá, porque mostra um aspecto diferente da mediunidade, no sentido do exercício mediúnico. Isso, 222. Tá ali. Tá, deixa eu pegar aqui que a Miriam postou. Rapidamente aqui. Obrigado, Miriam. Deixa eu ver aqui rapidamente. Tá aqui. Tá, para quem quiser, depois do estudo, naturalmente, assistir. Senão a tia Vaninha põe de castigo. A Andréia perguntou, estava pensando aqui, né, enquanto minha mãe estava viva, e enquanto as meninas eram pequenas, eu nada sentia. Minha mãe desencarnou, as meninas foram para a escola e na casa espírita me disseram que eu estava pronta para estudar no curso. E realmente comecei a sentir mais influência, tudo no seu tempo, até porque antes tinha dedicação exclusiva para minha mãe e filhas. Né? A gente vê interessante, né, a forma como o planejamento se dá, porque a mediunidade, como ela vem como um recurso de aperfeiçoamento, ela não vem para trazer um transtorno na sua vida. Então, diante das responsabilidades que uma pessoa assume,
Se ela tiver a mediunidade como um elemento a mais, acaba confundindo não apenas o trabalho na mediunidade, mas perturbando também o equilíbrio. Então, na verdade, a mediunidade ela vem na dose certa, na hora certa, com as características certas, no lugar certo, tudo vem de uma forma muito correta. Somos nós que nos perturbamos diante dessa missão, dessa tarefa que nós temos, e aí então a gente começa a provocar essas dificuldades. A Tina perguntou aqui, estou enfrentando dificuldades em meio às reuniões espíritas, né? Os grupos não há estudo condizente, ou seja, até os doutrinadores só falam negativo, não estudam, né? Só que eu estou tendo dificuldades nessa área, né? Olha, na verdade, Tina, a gente tem que lembrar sempre que o trabalho que a gente faz, as reuniões que a gente participa, os grupos, os estudos e tudo mais, eles têm que ser produtivos, tá? Eles têm que ser algo que te proporcione um crescimento. Se por acaso o grupo se desenvolve nessa linha de pensamento, ele está equivocado. Porque você tem que ir para um trabalho desse para voltar melhor do que você foi. Essa é a proposta. O esclarecimento, a harmonia, o trabalho. Então você tem que buscar isso. Se por acaso o grupo está te deixando pior do que estava, significa que não está sendo boa a sua participação lá. Aí você tem que buscar um outro caminho. Ou você estudar em casa, ou estudar pela internet, ou buscar uma outra instituição. Sempre para isso. Porque se você vai e volta pior é porque alguma coisa está errada. Se você vai ao médico, ele te passa um remédio e você fica pior com esse remédio, você tem que buscar uma segunda opinião. Tá? Então, sempre assim. Procure sempre um ambiente onde te favoreça, te proporcione isso tudo. Né? Pois é, são consequências que... Então, é recomendável que você busque uma outra instituição que possa também te oferecer um trabalho de palestras, de voluntariado, qualquer coisa que possa te fazer se sentir bem, principalmente, né? A Fraterna colocou, não tem um lugar certo, né? Por exemplo, um centro, por exemplo, pois já exercer mediunidade aqui em uma sala, né? Alguém precisava de ajuda. Né? A mediunidade, o médium, ele é 24 horas, né? Então quando eu falo assim que eu sou um profissional de uma determinada área, eu vou ser em qualquer lugar. Se tiver principalmente envolvido com atividades de assistência, atividade que lide, né, com o sofrimento das pessoas, aí então o nosso plantão é 24 horas. E aí a gente não tem, né, o que a gente pode fazer é tentar conciliar isso da melhor forma. Né? Então, mas sempre com segurança. Então, embora vamos supor que eu seja um médico, eu não sou médico, mas vamos supor que eu seja, e aqui no Pautal que vem alguém me manda um PVT pedindo um aconselhamento. Eu vou dizer, olha, aqui não é um lugar certo para isso. Eu vou precisar conversar com você pessoalmente, ou você vai conversar com o médico. Porque a internet é muita distância, então a mediunidade é a mesma coisa. Embora ela esteja à disposição 24 horas por dia, somos nós que vamos determinar qual é a melhor forma desse exercício, para benefício da pessoa que está sendo atendida e para o meu próprio benefício como médium também. Então é sempre o bom senso que vai direcionar. Se na minha casa eu consigo fazer isso com segurança, ótimo. Se na internet eu consigo fazer com segurança, ótimo. Quem vai determinar isso é o médium. A doutrina espírita não proíbe, você não pode. Ela te esclarece. Né? E esclarecendo, a gente vai saber exatamente qual é a melhor forma de utilizar. Né? Não está certo, fraterno, é o que eu falei para vocês. É o médium que vai determinar o uso que ele vai fazer. Qual a melhor forma. Ah, mas está escrito lá, Kardec disse que na internet não pode fazer isso. Esse livro dos médiuns está meio estranho, porque naquela época não tinha internet. E como ele orientava as pessoas no desenvolvimento pessoal da mediunidade, então cabe ao médium decidir da forma como ele vai utilizar. Então, inclusive, tem inclusive uma situação interessante de psicólogos que fazem atendimento pela internet, pelo Skype ou por outros programas de voz e tudo mais. E o Conselho de Psicologia está debatendo isso porque nem eles conseguiram entender ainda se isso é válido ou não. Será que é eticamente correto? Será que não é eticamente? Será que eles podem privar uma pessoa de atendimento? É muito relativo, fraterna. Né? Tem amigos psicólogos que fazem esse atendimento à distância e fazem um bom trabalho. Então, na verdade, é aquilo que eu falei para vocês. Né? Será que o ambiente favorece? Será que é possível? Será que não é? Algumas vezes, quando a gente está meio angustiado, a gente bate um papo com um amigo nosso na internet, por exemplo, via Skype, a gente fica super bem. Poxa, eu conversei com meu amigo, fiquei com alto astral, fiquei melhor e coisa e tal. Funcionou. Então, na verdade, o que o Conselho está debatendo é se eticamente isso é correto ou não. Se isso é possível ou não. Profissionalmente falando.
Então é uma ferramenta nova, que da mesma forma que esses conselhos estão hoje tentando compreender, né, eu lembro que eu já dei aula, por exemplo, pela internet. Não tem nenhum problema, né? Conversei. Lembro até da filha da Vaninha, precisava de estudar para a prova, eu ajudei ela fazendo isso pelo Skype. Aí quer dizer assim, eu como professor não posso ajudar um aluno via internet? Hoje nós temos empresas, nós temos governos. Vou dar palestra via internet, né, Barbudinho? Participo de um grupo lá na Suíça, lá com a Fernanda também, ajudando o pessoal. Então, na verdade, a internet é uma ferramenta completamente nova. E sendo nova, a gente precisa saber exatamente qual é o limite, quais são os impedimentos, de que forma que pode, que não pode. E da mediunidade é a mesma coisa. Temos que saber, será que é válido, será que não é? Décio colocou, até porque para os espíritos não tem espaço e distância, como aqui conhecemos, né? Então já foi dito em obras subsidiárias que é válido essas intercessões à distância. Eu posso falar para vocês claramente, por experiência própria de muitos anos de trabalho, do atendimento fraterno feito na internet. O nosso trabalho, que inclusive agora, né, lembrando que no mês de julho, durante todo o mês de julho a gente está com as nossas inscrições abertas, para quem quiser fazer o nosso curso de atendimento fraterno, para trabalhar junto à nossa equipe, né, ou para adquirir conhecimento para aplicação nas atividades que fazem, está aberto, é só dar uma chegadinha lá no www.espiritismo.net, procura a seção de atendimento fraterno e veja ali, né, quais são as orientações para a inscrição nesse nosso curso. Né? Ele vai durar 45 dias, são 6 semanas, e é tudo feito pela internet. Então, muitos grupos espíritas que começaram a criar páginas na internet, começaram também a receber solicitações de ajuda pela internet. Porque se você tem o seu centro espírita, ele está lá. Se alguém quer ajuda, vai, passa pela porta e recebe atendimento ali através dos colaboradores. Se você tem o seu centro espírita e você tem uma página na internet, a sua página se tornou uma porta virtual para a entrada dessa ajuda. E aí então as pessoas começam a buscar essa ajuda. Então hoje, no Espiritismo.net, nós temos ali, só até o mês de julho, mais de 1000 atendimentos que nós já fizemos. De pessoas que escrevem, recebem respostas e tudo mais. E é um trabalho muito bacana. Esse estudo, por exemplo, que nós fazemos aqui, deixa eu ver... Também, Ximenes, é uma forma porque o atendimento fraterno, na verdade, não é ostensiva, mas é intuitiva principalmente, é fundamental. Porque os espíritos estão ali presentes dizendo para você, olha, fala isso porque aquela pessoa precisa ouvir. E aquele médium que tem mais sensibilidade certamente vai captar melhor essa mensagem. Agora, ostensivamente não. Aí é um trabalho feito exclusivamente pelos centros espíritas, né, para esse tipo de atendimento. Tá? Então nós temos também tanto o atendimento fraterno, como os próprios estudos que o Guga lembrou ali, por exemplo, os estudos no Pautal, que tem muitos centros espíritas que rejeitam. Não, porque a internet não é lugar de fazer isso, porque isso não é coisa séria, porque lugar de você estudar é no centro espírita. A Lívia estava lembrando disso, né, Lívia? Quando ela falou que estudava pela internet, já torceram o nariz para ela e falaram, Deus me livre. Atendimento fraterno, então, a gente fala, como é que você pode abrir mão de uma assistência dada num ambiente virtual, sendo que as pessoas no ambiente virtual são pessoas em qualquer lugar. O CVV, por exemplo, Centro de Valorização da Vida, hoje tem cursos feitos virtualmente, tem chats lá na página deles para fazer esse atendimento. Para quem quiser conhecer, cvv.org.br, tem lá o chatzinho com os horários em que eles estão de plantão. Pois é, o Barbudinho já foi o contrário. Quando ele falou de virtual, já rapidinho já falou, é agora, já é. Então, quer dizer, como eu falei para vocês, esse ambiente virtual ele é muito novo. A compra, por exemplo, compras pela internet, quanto tempo nós demoramos para ter confiança nas compras? Então tudo que é novo precisa dessa orientação. É fundamental isso tudo. O Francis lembrou lá em cima, é o caso do judiciário, né, dos interrogatórios online à distância. O juiz no fórum, preso na penitenciária. Né, é muito discutido a validade desse método. Né, muitos a favor e muitos contra. Exatamente ali também. Deixa eu ver aqui. Tal Dudu colocou, eu faço o mesmo evangelho no lar aqui às sextas. Me é muito útil como espírita que sou. Também é uma forma da gente poder utilizar. Araci colocou, eu acho que eles rejeitam porque não sabem lidar com computador e internet. Olha, Araci, por experiência que a gente teve,
Na verdade, é exatamente ali a imagem que a internet tem na nossa sociedade. Quando você fala internet, você sempre pensa em sala de bate-papo, em lugar de compra, e em lugar de pesquisas e de futilidades de modo geral para jogos, para você baixar coisas e coisa e tal. Quando você fala de espiritismo, a coisa já muda. Aí eles vão pensar assim, opa, mas espiritismo não é para esses ambientes não. Então aqui a gente não só está numa sala de bate-papo, né, Barbudinho? Como está estudando, está conversando sobre um monte de coisa, aprendendo sobre um monte de coisa. Então, na verdade, assim, a internet é uma ferramenta absolutamente neutra. A forma como nós vamos utilizá-la vai depender de cada um. Vai depender das nossas intenções, vai depender dos objetivos que nós traçamos. Como toda ferramenta. Eu falei para vocês, o dinheiro, por exemplo. O dinheiro é bom ou o dinheiro é mau? Depende do que você faz com ele. A faca, por exemplo. A faca é boa ou a faca é mau? Se eu pegar a faca para cortar um pedaço de pão, ela é boa. Se eu pegar a faca para agredir uma pessoa, ela é ruim. A internet é a mesma coisa. É o canal que vai me possibilitar acesso às pessoas. Deixa eu ver aqui. A Lívia colocou, já convidei o pessoal para participar, para verem como era e tal, mas nem assim, né? O pessoal lá no centro é bem conservador. Pois é. Acontece isso, infelizmente, né? Deixa eu ver aqui. Exoticlulo colocou, eu acredito que a forma de ajuda é dada em qualquer parte. Mas a gente ainda tem essa questão do preconceito, da falta de conhecimento e tudo mais, né? O Freestones lembrou lá em cima, né? Existe uma passagem no Novo Testamento em que Jesus disse que a Boa Nova seria pregada, né, até por cima dos telhados, TV, rádio, internet, talvez? Certamente que sim. A mediunidade vem chegando para nós de várias formas, agora com a transcomunicação se desenvolvendo, sendo pesquisada e tudo mais. Então, o que eu falei para vocês aqui, né, nessa questão, né, apesar de que a gente nem falou aqui desse item, né, deixa eu ver aqui. A gente só leu uma parte da resposta e ainda não conseguiu. Mas ele continua assim, então, ó, todas as nossas faculdades são favores que devemos agradecer a Deus, pois há criaturas que não as possuem. Podias perguntar por que Deus concede boa visão a malfeitores, destreza aos larápios, eloquência aos que só a utilizam para o mal. Acontece o mesmo com a mediunidade. Criaturas indignas a possuem porque dela necessitam mais do que as outras, para se melhorarem. Pensa que Deus recusa os meios de salvação aos culpados? Ele os multiplica nos seus passos, coloca-os nas suas próprias mãos. Cabe a eles aproveitá-los. Judas, o traidor, não fez milagres e não curou doentes como apóstolos. Deus lhe permitiu esse dom para que mais odiosa lhe parecesse a traição. A gente tinha lido aqui sempre, sei que eu não tinha lido ainda. Mas enfim, estamos aqui agora com esse nosso pensamento. Para nós que atuamos aqui nesse ambiente, para nós é muito natural. A gente lida isso com naturalidade. A gente conseguiu, com o passar do tempo, selecionar aquilo que para nós é positivo, aquilo que não é positivo, os ambientes que são mais proveitosos ou não. E isso foi através da experiência, somos nós que fizemos a seleção. Como tudo na vida. Então, no caso da mediunidade em especial, é um novo recurso que nós temos. E esse recurso vai depender da intenção e da compreensão de cada um. Como eu falei para vocês, nós temos pessoas que reencarnam, espíritos que reencarnam várias e várias encarnações com a mediunidade e não se deram conta ainda do que pode fazer com ela. Quando começam a se esclarecer, muitos médiuns, por exemplo, que estão hoje dentro da doutrina espírita, durante várias e várias encarnações ficaram errantes por aí, perambulando, batendo cabeça com a mediunidade, sem se encontrarem. Hoje chegaram num ambiente que proporcionam para ele a possibilidade de estudo, e a partir de agora que eles começam a ter uma leve compreensão do que vem a ser. E daqui a 3, 4 encarnações é que eles vão começar a se reequilibrar. Então pensemos nos médiuns, na mediunidade, como sendo um instrumento de tratamento a longo prazo. Não é um tratamento imediato, não. É um tratamento homeopático. Em cada encarnação vem uma dose diferente, vem uma experiência diferente, até que ele possa alcançar. Para a gente poder fechar, a Araci colocou, eu entendo muito bem a importância desse tipo de atendimento à distância, pois atendíamos através da psicografia no presídio
e muitos fui conhecer 5 anos depois e que relataram o que isso significou em suas vidas. É uma experiência muito bacana, muito legal mesmo. Tá? Então, para quem tem possibilidade, lembra do nosso treinamento de atendimento fraterno, que vai ser agora em agosto, dá uma chegadinha lá no nosso site, para ver exatamente ali o que a gente oferece em termos de aprimoramento, e depois, né, se houver interesse, se inscrevam, que lembrando sempre que a inscrição não é inscrição propriamente dita, mas é uma solicitação de inscrição, aí ela vai ser analisada dentro dos critérios que são apresentados, e aí então a gente vai aplicar depois, né, oferecer o nosso conhecimento, a nossa experiência dessa área de atendimento à distância. Muito bem, nós paramos por aqui então nessa segunda pergunta da questão 226. A gente vai para a terceira pergunta agora de Kardec, desse nosso capítulo.